Fala, gente, tudo bom? Hoje vim aqui falar de uma situação inusitada, muito inusitada no concurso escrevente, que eu particularmente, sempre que eu falei dele, eu praticamente sempre pulei este ponto, porque nunca valeu a pena falar dele, porque nunca cogitei que fosse possível discutir aquele ponto. Só que hoje é diferente. É diferente inclusive para candidatos que vão concorrer na lista geral. Então, há pouco eu falei aí do concurso das inscrições em Batatais e Lins, que nós tivemos uma estatística de inscrito muito baixa, 778 Batatais e em Lins 882. E eu falei que é capaz de faltar candidatos para a próxima fase. Então, uma nota de corte que pode ser bem baixa. Há a possibilidade que seja bem baixa. Nós temos o item no edital, que eu vou dar uma olhada e uma comentada com vocês aqui, e que agora alguns de vocês, principalmente aqueles que se prepararam de última hora, aqueles que não tiverem muito tempo, ou que vinham se preparando e tiveram uma pausa muito grande, só estão retomando agora, só vão fazer a prova, e já têm uma expectativa de uma nota baixa, e cogitavam de ir ou não ao concurso. E agora um ponto do edital, que eu sempre pulo, ele se tornou pertinente ao debate. Esse ponto do edital que eu falo são os mínimos que você precisa fazer para não ser eliminado. Isso aqui é uma questão interessante. Normalmente não há muito debate. Por quê? Porque não fazia sentido antes. Antes você deveria fazer a prova de escrevente. Em todas as regiões praticamente você devia fazer ali 80 pontos, um pouco mais, 85, outras 82, mas mais ou menos isso, acima de 80 para estar classificado, a não ser logicamente para a cota de negros e para a lista de pessoas com deficiência, que poderia ser menos. Mas normalmente a lista geral você tinha que cogitar essas notas. Agora nós temos situações atípicas, regiões que nós podemos ter, inclusive, falta de candidatos de habilitados no concurso. Então os mínimos se tornam interessantes, tá? Se você pegar o item 7 do edital, que é do julgamento da prova objetiva, ele diz assim: as questões da prova objetiva serão distribuídas em blocos, como segue. Bloco 1, português. Bloco 2, conhecimentos em direito. E bloco 3, conhecimentos gerais, que engloba atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. Tudo bem. Aí logo abaixo ele diz assim: a prova vai dar escala de 0 a 10, sendo o bloco 1 e 2 de caráter eliminatório. E o bloco 3, na verdade fala 1 e 2 de caráter eliminatório. O candidato deverá acertar no mínimo 50% das questões de cada bloco, além do caráter classificatório. E depois ele traz o bloco 3 e ele diz assim, que ele é meramente caráter classificatório. Tudo bem? Então você tem que pensar no seguinte: o que é o bloco 1, o que é o bloco 2 e o que é o bloco 3. Você tem que saber que no bloco 1 eu tenho 24 questões de português. No bloco 2 eu tenho 40 questões de direito, certo? E aí sobram o quê? 36 questões para o bloco 3. Que é dividido o raciocínio lógico, matemática e informática, bloco 3. O que significa 50% de acerto no bloco 1 e 2 sob pena de eliminação? Significa que português você tem que acertar pelo menos 12 e direito você tem que acertar pelo menos 20. Aqui a gente está falando de 32 acertos dentre os blocos. Só que, lógico, não pode ser, é 50% de cada matéria. Então, existe esse mínimo no edital. Significa o quê? Se, por exemplo, direito você acertar 19 e acertar todo o resto da prova, você está eliminado do concurso, tá? Por que isso nunca se tornou conveniente de debate? Como falei, antes não se cogitava que com esse número de acertos você pudesse estar na outra fase. Hoje se cogita e muito, tá bom? Então, e o bloco 3, Petro? O bloco 3 tanto faz. Por quê? O bloco 3, como eles são, inclusive o trio de ferro, que são as matérias que mais derrubam no concurso, que a gente sempre falou aqui no canal, no Parola Certa, dependendo da região e dependendo do teu nível hoje, né, que talvez você não esteja no nível mais alto ali para brigar dentre os primeiros nas regiões, na região que você for fazer a prova, o bloco 13 fica um pouco relativizado. Por quê? Porque ele não é eliminatório, ele é só classificatório.
tá? E significa o quê? Significa que se de 36 você acertar 10 questões, você não é automaticamente eliminado do concurso. Aí bastará que você acerte outras questões para conseguir entrar dentro da nota de corte. Então, por exemplo, regiões como Batatais e Lins, que a estatística de pessoas inscritas foi baixa. Então, você briga com poucos candidatos para ir para a próxima fase. Pode ser que você não tenha ali os 90 fazendo altas notas. Então, você, por exemplo, com 55, 57 pontos, você consiga estar na próxima fase. Só que se em algum desses blocos, 1 e 2, você não acertar 50%, em cada um deles, você estará eliminado do concurso. Então você precisa ter preocupação com isso. Pode ser que, por exemplo, nesse momento final, você diga assim: meu, eu não sei quase nada, tá? Eu vou me dedicar aqui. Quase nada no sentido específico do concurso de escrevente, talvez você já tenha tido outras preparações antes, mas eu vou me dedicar aqui somente, por exemplo, a informática, que tem muitas questões, e vou esquecer o resto, porque ali, mais ou menos, eu cogito fazer 60 pontos, 55, suponhamos isso. Talvez não seria a melhor estratégia. A melhor estratégia seria você se concentrar em português e direito, para você não ficar abaixo do mínimo, e lá, como falta muito pouco tempo para a prova, e o que vier, que venha nas matérias do bloco 3, tá bom? É um aconselhamento, é uma situação que nem todos visualizaram. Eu sei que há muitos candidatos que estão nessa situação de não terem uma expectativa de fazer 80 pontos, 70 e poucos pontos. É uma expectativa aquém, menor, e muitos deles estão inscritos nesse tipo de região que a estatística para você ir para uma próxima fase são de poucos concorrentes. E aí vale essa cogitação. Agora, se você talvez esteja inscrito na capital, esse tipo de situação talvez não valha para você. Você tem que fazer um outro tipo de análise, tá? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.